Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar como ouvir a voz de Deus, como saber se é Deus que está falando comigo. O mistério da voz de Deus. Muitos de nós, em momentos de dúvida ou necessidade, já nos perguntamos: como posso ouvir a voz de Deus? Ou talvez, quando sentimos uma orientação interior, nos questionamos: será que é realmente Deus falando comigo? Neste vídeo vamos explorar profundamente essas perguntas, mergulhando nas escrituras e na experiência cristã, para aumentar e entender como Deus se comunica conosco e como podemos discernir a sua voz de outras influências. Deus sempre falou com seus povos desde os tempos antigos até os dias de hoje. Mas como podemos, em nossa vida cotidiana, reconhecer sua voz? Quais são os sinais de que é realmente Deus que está falando? E não nossos próprios pensamentos ou desejos, ou até mesmo o inimigo falando, se passando por Deus? Através deste vídeo, você descobrirá os princípios bíblicos que nos ajudam a ouvir a Deus com clareza e segurança. Deus fala conosco hoje. Uma das primeiras coisas que precisamos entender é que Deus deseja falar com seu povo. Ele não é um Deus distante ou indiferente, mas alguém que quer ter um relacionamento íntimo conosco. A Bíblia nos mostra que, ao longo da história, Deus sempre procurou se comunicar com os homens e mulheres que o buscavam de coração. Em muitos momentos Deus falou de forma direta e audível. Por exemplo, vemos no livro de Êxodo, no encontro de Moisés com Deus, no Monte Sinai, que o Senhor falou diretamente a ele. O livro de Êxodo, capítulo 19, descreve como Deus chamou Moisés do meio da sarça ardente. Moisés ouviu claramente sua voz. No entanto, nem todos ouviram a Deus desta forma, e Ele usa várias maneiras para se comunicar conosco. Hoje talvez não ouçamos a voz de Deus de forma audível como Moisés, mas Deus ainda fala. Ele fala por meio de sua palavra, o Espírito Santo, e também através de circunstâncias, outras pessoas e até mesmo pela criação. Mas acima de tudo, Ele fala aos nossos corações de maneira pessoal. Dito tudo isto, pois bem, como posso ouvir a voz de Deus? Para ouvir a voz de Deus, precisamos em primeiro lugar, estar disposto a ouvi-lo. Muitas vezes estamos tão ocupados com as distrações e as preocupações do dia a dia que não paramos para ouvir o que Deus tem a dizer. Um coração disposto e humilde é essencial para reconhecer a voz do Criador. No livro de Jeremias, o Senhor nos diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Este versículo nos mostra que Deus se revela àqueles que o buscam com sinceridade e desejo genuíno. Se quisermos ouvir a voz de Deus, precisamos buscar essa conexão com Ele através da oração e meditação. Deus fala por meio de sua palavra. Um dos meios mais seguros e confiáveis de ouvir a voz de Deus é através da Bíblia. A palavra de Deus é viva e eficaz, como está escrito no livro de Hebreus. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Cada vez que lemos as Escrituras, Deus pode nos falar diretamente ao coração. Às vezes, um versículo que já lemos várias vezes de repente ganha um novo significado, aplicando-se diretamente à nossa situação atual. Isso é Deus falando conosco.
Quando lemos a Bíblia com fé e com o coração aberto, Deus nos guia, corrige e nos ensina como está escrito no Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Deus fala através de sua palavra, guiando-nos momentos de dúvida e nos mostrando sua vontade. O Espírito Santo nos guia à verdade. Outro meio pelo qual Deus fala conosco é através do Espírito Santo. Jesus prometeu que o Espírito Santo seria nosso Consolador e nosso guia. No Evangelho de João, Jesus disse: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito." Isso significa que o Espírito Santo está constantemente nos falando, nos lembrando das verdades de Deus e nos guiando em nossas decisões diárias. Para ouvir a voz do Espírito, precisamos estar em sintonia com Ele. Isso envolve momentos de oração, silêncio e entrega. Precisamos estar atento às impressões que Ele coloca em nossos corações e às formas mais sutis pelas quais Ele nos guia. O Espírito Santo frequentemente nos fala através de uma voz suave e tranquila, como foi o caso do profeta Elias, quando ele encontrou Deus na caverna, testando a voz, como saber se é Deus. Embora Deus fale conosco de várias maneiras, como podemos ter certeza de que é realmente Ele quem está falando, e não nossos próprios pensamentos, ou até mesmo o inimigo, ou até mesmo outras influências? A Bíblia nos dá algumas orientações claras para testar a voz que ouvimos. Em primeiro lugar, a voz de Deus nunca contradiz sua palavra. Deus nunca nos dirá algo que esteja em desacordo com as Escrituras. No livro de Gálatas, somos advertidos de que mesmo que um anjo do céu vos pregue outro evangélico, além daquele que vos temos pregado, seja anatema. Portanto, qualquer mensagem que ouvimos, seja através de uma experiência espiritual, uma visão ou uma voz interior, deve ser comparada com a Bíblia. Além disso, a voz de Deus traz paz e clareza. O apóstolo Paulo escreveu em sua carta aos Filipenses: "É a paz de Deus que excede todo o entendimento. Guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." Quando Deus fala, mesmo que seja para nos corrigir ou desafiar, Ele sempre nos traz uma paz interior que confirma sua presença. Oração, a chave para ouvir a Deus. A oração é um diálogo com Deus, não apenas um monólogo. Muitas vezes, em nossas orações, falamos sem parar, mas não damos espaço para ouvir o que Deus tem a nos dizer. A oração eficaz inclui momentos de silêncio e reflexão, permitindo que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Jesus nos ensinou a importância da oração e do silêncio interior para ouvir a voz de Deus. Em várias ocasiões, vemos Jesus retirando para lugares solitários para orar e ouvir o Pai. Da mesma forma, precisamos criar esses momentos de quietude em nossas vidas, afastando as distrações e permitindo que Deus fale. Circunstâncias e pessoas, Deus também fala através delas? Às vezes, Deus usa as circunstâncias ao nosso redor para nos guiar. Ele pode abrir ou fechar portas, nos direcionando para a sua vontade. Também pode usar outras pessoas para nos transmitir suas mensagens, como vemos no livro de Provérbios, onde não há conselho, os planos se frustram, mas com a multidão de conselheiros eles se
estabelecem. Muitas vezes, conselhos de irmãos em Cristo podem ser uma forma de Deus nos orientar. No entanto, precisamos ter discernimento para não confundir opiniões humanas com a voz de Deus. Isso nos leva de volta à importância de testar tudo à luz da palavra e do Espírito Santo. Deus deseja falar com você. Deus está sempre falando, mas a pergunta é: estamos ouvindo? Ele deseja ter um relacionamento íntimo conosco e nos guiar em todos os aspectos de nossas vidas, se buscarmos sua voz com sinceridade e nos abrirmos para sua orientação. Ele certamente falará. Lembre-se das palavras de Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Que possamos ser como essas ovelhas, sempre ouvindo e seguindo a voz do nosso bom pastor. A importância do discernimento espiritual. Um dos maiores desafios para ouvir a voz de Deus é o discernimento. Como já mencionamos, nem sempre é fácil saber se o que estamos ouvindo vem realmente de Deus. A Bíblia nos adverte sobre a necessidade de estar os espíritos para saber se vem de Deus, como está escrito em 1ª carta de João, capítulo 4. Amamos, não creis em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Essa mensagem nos ensina que nem todas as vozes que ouvimos são de Deus. Precisamos testar, questionar e buscar confirmação através das Escrituras e da paz do Espírito Santo. Discernir a voz de Deus requer prática e uma vida de intimidade com Ele. À medida que crescemos em nossa fé, aprendemos a distinguir mais claramente a sua voz das outras vozes que podem nos enganar. A voz de Deus é a paz interior. Quando Deus fala, sua voz traz uma paz profunda e uma certeza interior que excede nossa compreensão. Mesmo em meio às diversidades e provações, a voz de Deus acalma nosso coração e nos dá confiança para seguir adiante. No Evangelho de João, capítulo 14, Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz é um dos maiores indicadores de que é realmente Deus que está falando conosco. Quando sentimos paz sobre uma decisão, mesmo que a lógica humana nos diga o contrário, é um sinal de que estamos no caminho certo. Deus nunca nos conduz por um caminho de confusão, mas sempre nos guia com amor e clareza. O exemplo de Samuel aprendendo a ouvir a Deus, um dos maiores exemplos bíblicos de alguém aprendendo a ouvir a voz de Deus, é a história do jovem Samuel. No primeiro livro de Samuel, capítulo 3, vemos como Samuel, ainda menino, ouve a voz de Deus, mas inicialmente não a reconhece. Ele pensa que é o sacerdote Eli quem o está chamando. Somente depois de Eli perceber que era o Senhor falando com Samuel, o jovem foi capaz de responder corretamente a chamada de Deus. Essa história nos mostra que ouvir a voz de Deus pode ser um processo de aprendizado. Nem sempre reconhecemos sua voz de imediato, especialmente se estamos começando a nos aproximar dele. Mas assim como Samuel, à medida que nos familiarizamos com Deus e sua palavra, começamos a discernir com mais clareza quando Ele é quem está nos chamando. Deus fala através de sonhos e visões. Deus também usa sonhos e visões
para falar com seu povo. Ao longo da Bíblia, vemos muitos exemplos de homens e mulheres de Deus que receberam instruções, advertências e revelações através de sonhos. Um exemplo famoso é o de José, no livro de Gênesis, capítulo 37, que teve 2 sonhos proféticos sobre seu futuro e o futuro de sua família. Esses sonhos foram uma forma de Deus se comunicar seu plano para José, e mais tarde se cumpriram exatamente como ele havia sonhado. No entanto, nem todos os sonhos vêm de Deus. É por isso que é importante buscar direcionamento e sabedoria ao interpretar os sonhos, como vemos no livro de Joel, capítulo 2. Deus promete que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Isso confirma que os sonhos são uma das formas pelas quais Deus se comunica com o seu povo, especialmente nos últimos dias. Silêncio e solitude, espaços para ouvir a Deus. Em um mundo tão cheio de ruídos e distrações, muitas vezes a voz de Deus é abafada pelo barulho ao nosso redor. Para ouvir a Deus, precisamos, às vezes, buscar momentos de silêncio e solitude, como Jesus fazia. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, vemos que Jesus, levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Esse exemplo de Jesus nos ensina que o silêncio e o retiro são essenciais para quem deseja ouvir a voz de Deus. Muitas vezes estamos tão imersos em nossas rotinas, em nossos problemas, que não temos espaço para Deus falar. Ao buscar momentos de silêncio, podemos nos abrir para ouvir o que o Espírito Santo quer nos comunicar. O perigo de seguir outras vozes. A Bíblia nos adverte sobre o perigo de seguir vozes que não são a de Deus. No Evangelho de João, capítulo 10, Jesus nos ensina sobre o relacionamento entre o bom pastor e suas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vira o lobo, deixa as ovelhas e foge. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Aqui Jesus nos alerta sobre aqueles que se fazem passar por guias espirituais, mas na verdade não têm compromisso com o rebanho. Isso inclui falsas doutrinas, ideologias erradas e influências malignas. O discernimento da voz de Deus é essencial para não nos deixarmos enganar por essas falsas vozes que nos afastam da verdade. A voz de Deus através da criação. A própria criação declara a glória de Deus, e de certa forma Deus também fala através dela. No livro de Salmos, capítulo 19, está escrito: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Quando observemos a natureza, podemos ver a beleza, a ordem e a sabedoria de Deus em tudo que Ele criou. Às vezes, Deus usa a criação para nos lembrar da sua grandeza, poder e sabedoria. Embora a criação não seja uma voz audível, ela é uma revelação contínua de que Deus é. Cada pôr do sol, cada estrela no céu, cada flor que desabrocha, tudo aponta para a majestade do Criador e nos convida a refletir sobre sua bondade e seu propósito para nossas vidas. Persistência na oração. Não desista de buscar. Ouvir a voz de Deus nem sempre acontece de forma imediata. Às vezes precisamos ser persistentes em nossas buscas. Jesus nos deu uma parábola sobre a importância da oração.
persistente no Evangelho de Lucas, capítulo 18, e cantou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nessa parábola, Jesus nos ensina a importância de continuar buscando, batendo e pedindo, sabendo que no tempo certo Deus nos responderá. Se você tem orado e buscado ouvir a voz de Deus, mas ainda não tem uma resposta clara, não desista. Continue orando, continue lendo a palavra, continue crendo. Deus é fiel para responder aos seus filhos. Muitas vezes a espera faz parte do processo do crescimento e amadurecimento espiritual. A comunidade de fé, Deus fala através do corpo de Cristo. Deus também fala conosco através da comunidade de fé. Como membros do corpo de Cristo, somos chamados a nos apoiar e edificar uns aos outros. No livro de Provérbios, capítulo 27, está escrito: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Isso significa que muitas vezes Deus usa nossos irmãos e irmãs em Cristo para nos falar, encorajar e corrigir. Ouvir conselhos sábios de pessoas espiritualmente maduras pode ser uma forma de Deus nos guiar. Ele usa a sabedoria coletiva do seu povo para nos ajudar a discernir sua vontade. Por isso, é importante estarmos conectados a uma comunidade de fé, onde possamos crescer juntos e ouvir a Deus através da sabedoria e experiência de outros crentes. Como saber se é Deus que está falando? Ao longo deste estudo, vimos que ouvir a voz de Deus é possível e essencial para todos aqueles que desejam viver uma vida segundo a sua vontade. Deus fala de diversas maneiras, seja por meio da sua palavra, pelo Espírito Santo, através do sofrimento ou até de encontros sobrenaturais. O mais importante é estarmos atentos e abertos a ouvir, porque Ele deseja se comunicar conosco. Se você tem dúvidas sobre se está ouvindo a Deus ou não, lembre-se de verificar tudo à luz das Escrituras. Deus jamais contradirá a sua palavra. Ele nos guiará sempre para o que é verdadeiro, bom e perfeito. Como vimos no livro de Romanos, capítulo 12, nossa mente precisa ser renovada para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Além disso, ao ouvir a voz de Deus, é crucial que respondamos com fé e obediência, assim como Maria, Moisés, Paulo e tantos outros fizeram. A obediência traz transformação e nos alinha com o propósito divino para nossas vidas. Deus está constantemente nos chamando para um relacionamento mais profundo com Ele. E ouvir sua voz é o primeiro passo nesse caminho de intimidade. Para concluir, nunca se esqueça das palavras do Evangelho de João, capítulo 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Se você pertence a Cristo, você pode ter a confiança de que Ele está falando com você. Cabe a nós criar espaço em nossas vidas para ouvir sua voz e seguir o caminho que Ele nos mostra. Se este conteúdo te ajudou a entender mais sobre como ouvir a voz de Deus, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com mais pessoas. Que a paz de Deus esteja com você e que você continue a crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo.